Somos humanos e repletos de questionamentos. Aprendemos desde cedo a cultivar uma mente crítica e racional. Estudamos lógica e resolução de problemas nas salas de aula. Contudo, a questão mais difícil para nós entendermos é quando algo para nossa razão não faz sentido. Então duvidamos. A Bíblia nos ensina que ter fé é acreditar naquilo que não vemos. Fé é lutar contra a dúvida, é ter a certeza contra o que o racional aponta. Acreditar em Deus para muitos não faz sentido, afinal você não o vê. Quando esperamos por um milagre ou por uma promessa e não conseguimos ver nenhum caminho para nossa vitória, fica difícil crer, pois não vemos a saída. Neste vídeo, vamos ver que muitas vezes duvidamos do agir de Deus nas nossas vidas quando começamos a fraquejar na certeza da fé, abrindo espaço para questionamentos e inseguranças. Para começar o nosso estudo, vamos pensar em Zacarias. Ele duvidou que poderia ser pai porque era velho e sua mulher também, mesmo com um anjo do Senhor anunciando esta promessa para ele. Nada fazia sentido naquela promessa de Deus, nada preenchia os requisitos naturais da vida. Zacarias ficou mudo até o nascimento do seu filho João. Ele perdeu a oportunidade de usufruir da gravidez do filho tão esperado. Ele perdeu momentos únicos por causa da sua teimosia. Zacarias precisou ficar mudo para aprender a ouvir. Mesmo tendo duvidado, isso não impediu Zacarias de ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Precisamos aprender que Deus, como Criador, não depende do que nós achamos ser possível para realizar seus feitos. Ele é Deus e não se restringe à nossa lógica. Então, Zacarias perguntou ao anjo: "Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha mulher também." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer." Lucas 1:18-20. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio, tema ao Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Provérbios 3:5-8. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo absolutamente nada acontecer, continue crendo nas promessas de Deus. Felizes os que não viram e creram. Existem situações na nossa vida em que não conseguimos ver nada na nossa frente. Ficamos confusos e perdidos. São nessas horas que precisamos aprender a crer. Não importa o que os nossos olhos vejam, o que importa é o que Deus disse. Tomé colocou diversas condições para acreditar em Jesus. Quem somos nós para colocar condições a Deus? Nós precisamos amadurecer. Nós escolhemos crer ou não, independente das circunstâncias. Tomé só viu Jesus uma semana depois da ressurreição. Perdeu tempo de júbilo, restauração e alegria. Não perca tempo. Se Deus prometeu, faça a sua parte. Espere e creia. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos
de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu," disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram." João 20, 24, 29. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11, 1. O povo de Israel, para sair do Egito, participou de diversos milagres de Deus. A Bíblia mostra que, assim que eles saíram do Egito, eles esqueceram dos milagres e começaram a duvidar de novo da provisão do Senhor. O povo não só duvidou, como começou a idealizar situações falsas. Eles começaram a elogiar o Egito. O maná os alimentava, mas eles estavam com saudades da cebola e do alho. Eles se acostumaram com a bênção e, em vez de serem gratos, começaram a reclamar. A ingratidão nos ajuda a duvidar. O próprio Moisés começou a duvidar da provisão do Senhor. Quando duvidamos, ficamos sem razão e começamos a reclamar de Deus e com Deus. Precisamos vigiar o nosso comportamento como cristãos. Falar palavras bonitas quando estamos satisfeitos é fácil, mas agir com fé quando estamos decepcionados é difícil. Deus pode fazer muito mais do que imaginamos e queremos, mas para isso precisamos permanecer firmes, não esquecer das suas bênçãos e sermos gratos pelos seus feitos. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná." O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite, com o orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos, ou o socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito." O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte:
Purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, e vocês ficarem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse: Estou levando 600.000 homens, e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Números 11, 4 e 23. Abraão recebeu a promessa, mas não permaneceu nela. Quando Abraão recebeu a promessa do Senhor, ele já tinha 75 anos de idade, e sua mulher tinha 65 anos. Ainda não tinham tido nenhum filho. Sara, que não estava mais aguentando esperar, resolveu fazer da sua forma, achando que era o jeito mais fácil e rápido para a bênção chegar. Ela sugeriu que uma serva dela poderia ser a mãe do filho da promessa. Ela só tinha esquecido que a promessa era de Deus e não dela. Quando Sara tinha 89 anos e pela natureza nenhuma esperança de engravidar, o Senhor falou com Abraão na presença dela. Ele disse que Sara ficaria grávida e dentro de 1 ano teria um filho. Tentaram forçar o cumprimento das promessas de Deus de olho no calendário humano e pelo emprego de métodos e recursos próprios, o que resultou em um conflito entre os descendentes de Isaac e Ismael que dura até os dias de hoje. Quando duvidamos e tentamos resolver com os nossos próprios meios, arcamos com consequências, pois fugimos do plano de Deus. Mesmo que a espera esteja dolorida e tudo pareça impossível, continue crendo no plano de Deus. Acredite, Ele sempre vai ter o melhor para nós. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado, Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Gênesis 15, 2, 6. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Gênesis 16, 1, 4. Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter filhos? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Gênesis 18, 13 e 14. O nosso Deus não falha. Não esqueça que o nosso Deus é fiel. Nunca deixe a sua alma duvidar desta irrefutável verdade. Deus tem preparado um milagre em meio às crises.
Deus tem preparado uma saída, mesmo quando tudo parece estar cercado. Deus tem preparado uma grande vitória, mesmo quando não exista mais nenhuma possibilidade por vias humanas. Deus tem preparado uma mesa na presença dos nossos inimigos. Deus tem preparado um livramento, mesmo que os nossos olhos não vejam. Deus não falha, Deus não mente, e nada é impossível para Deus. Você crê? O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmos 145, 8-13. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20:27. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Tiago 1:6. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Salmos 37, 3-5. Pai, perdoe-me pela falta de fé que me leva a temer as coisas. Perdoe-me por esquecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas. Quero entregar ao Senhor todas as decisões importantes para que o Senhor guie meus passos. Entrego toda a ansiedade que tem tomado conta de minha vida e entrego a Ti também os meus medos, os pequenos e os grandes. Obrigado por ser a minha força e a minha justiça, por ser o braço que me sustenta em toda ocasião. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor liberte a mim e toda a minha família de toda e qualquer influência diabólica, que possa estar agindo em todas as áreas das nossas vidas. Derrame sobre nós o seu Espírito Santo e nos abençoe para que todos os nossos caminhos sejam livres da influência do mal. Que possamos viver em um lar equilibrado, emocional e financeiramente, para que não nos percamos diante dos problemas e deixemos de nos focar em Ti e na Tua palavra para nos voltar às circunstâncias ruins trazidas pelas ciladas do diabo. Revista-nos com a Sua armadura, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.